Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo, professor de Química, Alexandre Borges, tudo bem com vocês? Como é que estão aí? Na luta, estudando bastante? Isso é importante, tem que estudar, né? É isso que vai fazer de vocês pessoas melhores, profissionais mais eficientes e qualificados, não é isso? Então, nossa aula de hoje, né, corresponde ao módulo 2 e trata da evolução do conceito de átomo. A palavra átomo, você sabe lá muito bem que átomo é a menor parte da matéria. Então, se eu pegar uma barra de ouro e ficar quebrando ali, dividindo, eu vou chegar na menor parte que vai ser o átomo de ouro. Nesse contexto, a gente vai fazer aí um histórico lá da Grécia Antiga, né? Até os dias atuais, para poder definir aí o que é esse conceito de átomo. Então, na Grécia Antiga, quem começou a conceituar átomo foram os filósofos, né? Era uma corrente filosófica, chamamos de filósofos atomísticos, né? Demócrito, Leucipo. Então, para eles, o que era átomo? Era pegar uma matéria, fragmentar lá muitas vezes e você chegaria numa estrutura mínima que seria o átomo. Só que para eles, esse conceito era muito rudimentar, era relacionado para eles, uma questão só filosófica, não tinha equipamento, não tinha computador, não tinha laboratório, era só mesmo um achismo, vamos dizer assim. Até nesse momento não tinha a questão experimental, né? Então, para eles, o que era o átomo? Era uma partícula esférica, maciça, indivisível, imperecível. Na verdade, a gente sabe que o átomo hoje, ele é cheio de espaço vazio. Então, o átomo atual, ele tem um núcleo que tem próton e nêutron e tem nas órbitas, na eletrosfera, os elétrons que estão ali circulando, né? Então, o que é o átomo de fato? Ele é a junção de três carguinhas, três partículazinhas. Próton, que é positivo, elétron, que é negativo, e o nêutron, que tem carga nula. Pois bem, aí foi passando o tempo, né? Vieram os alquimistas, né? Logo depois veio um químico importante chamado Dalton. John Dalton foi um químico impressionante, foi brilhante. John Dalton, para você ter ideia, ele já fazia medições climáticas naquela época, no século XVIII. Então ele já tentava relacionar a poluição com a questão do clima, né? Então ele é um estudioso, assim, contumaz. E ele descobriu também uma doença que a gente conhece muito hoje, chamada daltonismo. O daltonismo está relacionado a John Dalton, porque John Dalton tinha daltonismo, aquela dificuldade de diferenciar cores, né? Que o cara que é daltônico é uma deficiência visual em relação às cores, correto? Então o que Dalton também fez? Ele fez experimentos lá e também falou do modelo atômico dele. Parecia um pouco da Grécia Antiga, né? Que o átomo era maciço, indivisível, e chamou o modelo dele de modelo da bola de bilhar, onde átomos diferentes teriam tamanhos diferentes e, portanto, massas diferentes. E também começou a relacionar esse átomo com massa, falou que esse átomo ia juntar com outro átomo e formar as moléculas. Portanto, John Dalton deu um passo a mais na questão aí do modelo atômico. Depois veio um cara chamado Thomson. Thomson pegou trabalhos de outros cientistas, chamado Chadwick, que descobriu o elétron. Então Thomson falou o seguinte: segundo Thomson, o átomo não era uma esfera maciça. Segundo Thomson, o átomo era uma massa gelatinosa, maciça, positiva, com cargas negativas no meio dessa massa, como se fosse um pudim de passas. O modelo de Thomson chama modelo do pudim de passas. Um pouco depois, veio um cara aí também que usou material radioativo, chamado Ernest Rutherford. Rutherford pegou uma lâmina de ouro finíssima e bombardeou com partícula alfa. Partícula alfa é uma partícula radioativa, né? Que é grande e positiva e radioativa. O que ele percebeu então? Ele viu que a maioria das partículas atravessou a lâmina de ouro. Bom, o que ele pensou então? Se o ouro, que é um material altamente denso,
Passou a partículazinha, o átomo não é maciço. Conclusão 1 de Rutherford: o átomo é cheio de espaço vazio. Um percentual pequeno sofreu desvio. Conclusão também de Rutherford: como a partícula alfa é positiva e desviou nesse núcleo, provavelmente o núcleo também seria positivo. Ele acertou, eram os prótons. E uma em cada 20 mil partículas batia exatamente no núcleo e voltava. Então, outra conclusão: tinha um núcleo ali no meio de massa elevada e altamente estável. Esse modelo de Rutherford chama modelo do planetário ou sistema solar, onde o núcleo positivo estaria cercado por elétrons numa órbita. Então veja aí a evolução do modelo atômico, né? Tem lá o modelo grego, depois John Dalton, que é uma evoluçãozinha, depois Thomson e Rutherford. Mais na frente veio os estudos dos físicos do século XX, né? Dentre eles tinha lá Bohr, Einstein. Então foi uma época em que a ciência bombou mesmo no campo da física, no campo das partículas. E aí começa a entrar um outro conceito, que é o modelo de Rutherford-Bohr, onde os elétrons estariam em camadas com energias quantizadas, com energias fixas. Então, perceba que nesses aí 2000 anos, praticamente, né, o átomo sofreu evolução no seu modelo e temos um modelo hoje que é o que a gente trabalha, que é o que realmente a gente percebe que funciona, né, que é um átomo cheio de espaço vazio, onde os elétrons circulam em órbitas com energias definidas, energias quantizadas. Pois bem, então existe uma linguagem aí, a linguagem da química, a linguagem dos químicos. Essa linguagem é específica. Então a linguagem da química, ela corresponde a regras para que você vá representar uma reação, um processo físico, um estado físico. Que símbolo que eu vou usar quando tem aquecimento, quando eu vou resfriar, quando libera gás, né? Então perceba que nós temos reagente. Eu posso usar também o plural, porque eu posso ter aqui um reagente, ou dois ou três, e eu posso ter um produto, dois ou três. Nesse exemplo, nós temos um único reagente, que é o carbonato de cálcio, que é o calcário, e ele está formando dois produtos. Um é o óxido de cálcio e o outro é o gás carbônico. Então temos reagente formando o produto. Então na linguagem química você tem que fazer o quê? Tem que representar os estados físicos. Vamos observar aqui então. Sólido, sólido, gasoso. Para decompor o carbonato de cálcio tem que pôr energia, tem que pôr aquecimento, calor. Então esse calor eu posso representar por um delta aqui, ó. Esse delta representa aquecimento. E como no sistema desprendeu gás, esse gás eu vou representar por uma seta aqui, ó. Então está indicando que houve liberação de gás. Ao mesmo tempo, eu tenho que obedecer isso aqui, ó. Como é que eu vou fazer uma simbologia, uma linguagem química, se eu não colocar as quantidades apropriadas, né? Então, essa linguagem apropriada depende da quantidade, que no caso é balancear as equações. Para balancear a equação, eu tenho que seguir um princípio que é importante. Numa equação química, numa reação química, eu não posso nem criar átomos e nem destruí-los. O que eu vou fazer é uma reorganização. Perceba que aqui nos reagentes eu tenho 2 átomos de nitrogênio e tenho 2 de oxigênio. De cá eu tenho 2 de nitrogênio e 4 de... A quantidade não está igual, correto? Cabe a você, portanto, ajustar isso aí, dizer qual deve ser a proporção que há entre eles. Para balancear, você lança a mão de um recurso que chama uso do coeficiente. O coeficiente é um número que precede a molécula para indicar a quantidade. Então vamos verificar se está ok aqui. Eu tenho aqui
2 nitrogênios. Aqui temos 2 também. Entretanto, aqui eu tenho 4 oxigênios. Aqui temos apenas... Então, você vai fazer esse 2 virar 4, multiplicando aqui por 2. Então, para balancear a equação, você vai lançar a mão do coeficiente. O que é esse coeficiente? É um número que precede a molécula que está multiplicando por ela, para dar quantidade igual. Temos aqui mais um exemplo, né? Isso aqui é o gás metano. O gás metano é um bom combustível, né? É o tal do GNV. Então, muitas capitais do Brasil usam o GNV como combustível para os carros, né? O GNV também, ele surge da decomposição de matéria orgânica. Você pegar, então, um biodigestor, pôr ali resto de fruta, resto de comida, né? E deixar decompor, vai gerar ali o gás metano. Existem já experiências, universidades, também algumas empresas já, que tem restaurante que está utilizando o resto de alimento, está colocando um biodigestor no próprio restaurante, isso vai decompor, vai formar o gás, depois eles captam esse gás para usar no próprio restaurante. Olha que desenvolvimento sustentável, né? Então, eles pegam o resto do alimento, fazem o combustível para poder gerar energia, para fazer novo alimento. Então, é interessante. Vamos balancear, então, a equação aqui. Eu tenho um carbono, lá temos 1. Pressupomos, então, que o coeficiente 1 aqui, ó, está apropriado. Entretanto, temos 4 hidrogênios aqui. De cá, temos 2. Eu vou ter que fazer esse 2 virar 4. Para fazer 2 virar 4, eu vou usar coeficiente 2. Vou dar para você aqui uma dica. Ao balancear uma equação, inicie pelo elemento que aparece uma única vez. Fica mais fácil, né? Aqui, oxigênio aparece aqui, deixa para o final. Outra coisa, este O2 corresponde a uma substância simples. Deixe-a para o final, fica mais fácil. Vou ajeitar aqui agora. Vamos somar o total aqui. 2 oxigênios. Aqui tem mais 2, 4. Eu tenho 4 lá oxigênios e 2 de cá. Para fazer esse 2 virar 4, é só multiplicar por 2. Então é isso aí, pessoal. Pegue o material de vocês, né? Dê uma lida, faça os exercícios, treine. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.